Alô, fiel, vamos lá para mais um vídeo. Vamos aí com o nosso amigo Chico Garcia, trazendo informações do nosso irmão. Segue o vídeo aí. O Corinthians jogou na quarta, jogou domingo, descansou nessa segunda-feira, né, regenerativa, aquela coisa toda. Trabalha nessa terça e já joga na quarta. Quinta, recupera, treina na sexta e no sábado para jogar no domingo. Essa é a semana do Corinthians. O Garro, que entra só no segundo tempo, ele entra num nível de intensidade contra o Cruzeiro fantástico, a ponto de ter sido determinante para o Corinthians fazer o gol e empilhar chances de gol, gerando muito jogo, muita oportunidade, que foi a entrada dele, mantendo o Bidon, que é jogado lá pelo lado direito, e as saídas do Carrilho e do Martínez. Naquele momento, com o Ranieri também ali, o Corinthians foi preponderante, mas um Garro num nível físico que eu não tinha visto ainda. Será que é porque ele jogou só 45? Se ele tiver condições, ele começa o jogo e ele vai conseguir manter essa intensidade e depois, no domingo também, você precisa combinar muito esses dois jogos. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu deixaria o Bidon na função que ele tá exercendo muito bem e deixaria o Garro também para apenas alguns minutos. E daqui a pouco pode nem precisar. Daqui a pouco o Corinthians pode estar construindo um resultado, bota o Garro mais pro final ali e tudo mais e deixa pro jogo da volta, pro jogo decisivo. Claro que se ele tiver 100% de condições, beleza, ele vai pro jogo. Mas eu tô pensando nos dois jogos, nesse combo. O Yuri visivelmente não tá bem também tecnicamente. Então, será que não é um momento de dar uma chance pro Vitinho? Que talvez até tenha superado o Guinegão na hierarquia pela maneira como vem entrando nos jogos. Daqui a pouco pode fazer um ataque de Memphis e Vitinho e deixa o Yuri pro segundo tempo. Será que o Dorival não vai pensar nisso? Eu acho que é uma questão pra gente pensar e de como ele vai trabalhar fisicamente esses dois jogos. O Ranieri, por exemplo, que nem estava cotado para começar o jogo. Aliás, para ser relacionado, entrou no segundo tempo, também deu uma sustentação boa. E, cara, a gente tá vendo o André Carrilho não conseguindo. Ele não tá conseguindo fisicamente. Então, esse jogador, eu acho que ele tem que ser barrado. Ele pode entrar no segundo tempo, daqui a pouco ele entra num nível de intensidade melhora, como o Garro entrou no último jogo. Se você fizer isso, administrar isso com o Carrilho, talvez seja melhor do que começar com ele e ter um a menos ali, porque o Carrilho não tá conseguindo fisicamente entregar aquilo que ele já entregou. O Martínez, ok, jogador mais combativo, se você precisar de mais alguém no meio campo, ele pode ser essa figura. No Mineirão ele jogou muito bem, em Itaquera um pouco menos, né? Até porque o primeiro tempo o Corinthians acabou sendo inferior ao time do Cruzeiro. Enfim, o Dorival tem peças, e mais do que peças, ele precisa fazer uma gestão física muito inteligente nessas duas partidas. A minha outra preocupação, uma infinidade de pendurados. Não zeram os cartões, então jogadores que chegam pendurados agora nessa fase final, se eles tomarem o cartão no primeiro jogo, eles não jogam a grande decisão. E, gente, tô falando de Hugo Souza, os zagueiros André Ramalho e Gustavo Henrique, ou seja, a dupla de zaga, os laterais Mateuzinho e Angileri, não o Bidu, mas o Angileri. Então você tem dois laterais, você tem dois zagueiros, você tem o goleiro Maicon e Breno Bidon, você tem dois volantes e Rodrigo Garro. Vou repetir: Hugo Souza, André Ramalho, Gustavo Henrique, Mateuzinho, Angileri, Maicon, Bidon e Garro. Todos estão pendurados com 2 cartões amarelos. O Corinthians vai ter que ser muito inteligente para não tomar cartão, para nenhum desses jogadores tomar cartão, o menor número possível de jogadores que tomem esse cartão, porque senão o jogo da volta vai ser com muitos desfalques. Olhem o tamanho desse problema. São muitos jogadores pendurados. Então, estratégia, inteligência, uma boa vantagem, porque aí se você perde daqui a pouco alguns titulares importantes, no jogo da volta você tem uma vantagem para poder trabalhar melhor. Então, esse primeiro jogo diz muita coisa. Que terá a arbitragem definida já do gaúcho Rafael Rodrigo Klein. Eu não sou muito fã, tá? E assim, como a gente fala de um confronto entre paulistas e cariocas, não dava para fugir muito entre federações, né? Rio Grande do Sul, Minas Gerais, tem árbitros da Federação Pernambucana, Santa Catarina, porque, né, paulistas e cariocas estão envolvidos na final. Então, o Rafael Klein foi o escolhido. Ele teve uma temporada regular até,
mas eu acho que ele picota muito o jogo. O VAR do também gaúcho Daniel Nobre Bins. E, para vocês terem uma ideia, o quarto árbitro será o Davi Lacerda, que foi um dos principais árbitros aí do Campeonato Brasileiro. Mas aí é uma espécie até de premiação, né, pro cara, né? Tem uma taxa bacana, o cara vai lá, quarto árbitro, numa final como essa, acaba se tornando um cara importante também, porque ele auxilia muito ali à beira do campo. Mas a gente sabe que é um jogo com uma tensão considerável e essa questão dos pendurados, o árbitro entra em campo sabendo e tal, então alerta ligado aí para ver como o Corinthians vai lidar com todas essas questões. E aí, gente, primeiro jogo, hein? Tem muita coisa envolvida, tem muita coincidência, né? A gente está falando de um confronto que envolveu o Mundial do Corinthians no ano 2000, aquele timaço do Vasco, do Corinthians nem se fala. Um Vasco que busca um título que não vem de expressão, né, desde 2011, e o Corinthians em busca do seu 4º título de Copa do Brasil. Que decisão! O que vocês estão achando, hein? Comenta aqui, inscreva-se no canal, sejam todos muito bem-vindos e eu volto na próxima. Amanhã tem vídeo pré-jogo aqui. Bora?